Eu sou o professor Abraão Lima, do Instituto Federal do Tocantins, Campo de Paraíso, do curso de Meio Ambiente, na disciplina Economia Ambiental. Nessa segunda aula, para completar o nosso curso de Introdução à Economia, nós vamos estudar o conceito de demanda, a lei da demanda, a lei da oferta, os movimentos de preço ao longo da curva de demanda e da curva de oferta, e vamos estudar também o equilíbrio de mercado, quando isso ocorre e por quê. Portanto, o conceito de lei da demanda, demanda são as diferentes quantidades que os consumidores ou demandantes estão dispostos a adquirir no mercado aos diversos níveis de preço existentes num determinado período de tempo. Portanto, a demanda é um desejo do consumidor, é uma aspiração, é um plano. A demanda não é uma realização. A realização é quando você compra, que se torna a quantidade demandada, aquela quantidade que foi satisfeita. Nós vamos também ver que a curva de demanda, ela tem uma relação inversa entre preço e quantidade demandada. Se o preço sobe, o consumidor consome menos. Se o preço cai, o consumidor consome mais, já que a sua renda é limitada. A renda do consumidor é limitada, portanto, há um movimento de preço ao longo da curva de demanda. Se o preço sobe, o consumidor consome menos. Se o preço cai, o consumidor consome mais, com a mesma renda disponível. Nós vimos também que a demanda depende de alguns fatores. A demanda é uma função que depende do preço do bem em estudo, do preço dos bens substitutos e complementares a este, depende ainda da renda do consumidor e depende do gosto de preferência. Então é uma função que tem essas dependências. Quando eu vario apenas o preço, eu devo considerar todos os outros fatores constantes. Isso nós chamamos de ceteris paribus ou coeteris paribus. Eu analiso uma variável dependente com uma independente e considero todas as outras independentes constantes. A variável dependente nós chamamos de variável endógena. As variáveis independentes nós chamamos de variáveis exógenas ou variáveis explicativas. Tá? Portanto, nós temos aí uma relação inversa entre preço e quantidade demandada. Quando o preço sobe, a quantidade demandada cai. Quando o preço cai, a quantidade demandada sobe, porque a renda do consumidor é limitada. Vamos ver agora a lei da oferta. A oferta também são as diferentes quantidades que os produtores ou ofertantes estão dispostos e em condições de colocar no mercado à venda aos diversos níveis de preço existentes num determinado período de tempo. Portanto, a oferta também é um fluxo por unidade de tempo, é um desejo, é uma aspiração, é uma vontade. E o ofertante também tem que estar em condições de colocar aquele produto no mercado. Também a oferta depende de alguns fatores. Depende do preço do produto que está à venda, depende dos insumos de produção para produzir o produto, depende do tamanho do mercado e depende também da tecnologia. Então, a oferta é uma variável dependente e esses outros fatores são variáveis independentes ou explicativas. Portanto, nós temos um modelo de oferta com variável dependente, que é a quantidade ofertada, e as variáveis independentes, que é o preço do produto, o preço dos insumos, o tamanho do mercado e também a tecnologia que é utilizada. A oferta, ela varia preço e quantidade no sentido direto. Se o preço sobe, o ofertante quer produzir mais para ganhar mais. Então, há uma relação direta entre preço e quantidade. Portanto, a curva de oferta, ao contrário da de demanda, é positivamente inclinada. Nós vimos que a curva de demanda, no caso da demanda, ela é negativamente inclinada. Então, aí a gente tem os dois conceitos. Se eu coloco no mesmo plano as duas curvas, a curva de demanda, que é negativamente inclinada, e a curva de oferta, que é positivamente inclinada, eu posso encontrar o ponto de equilíbrio do mercado. É aquele ponto onde há o cruzamento das duas curvas. A quantidade vai ser a quantidade de equilíbrio e o preço naquele ponto será o preço de equilíbrio. Tá certo? Nós vamos ver também quando existe excedente econômico e quando existe déficit econômico. Qualquer ponto
à esquerda da curva de oferta e à direita da curva de demanda em cima, acima do ponto de equilíbrio, é um ponto que nós chamamos de excedente econômico. Por outro lado, qualquer ponto abaixo da curva de demanda e à direita da curva de oferta é um ponto de déficit econômico. Então, a demanda naquele ponto é maior do que a oferta. No ponto de excedente econômico, a oferta naquele ponto é maior do que a demanda, portanto, está sobrando produto. Embaixo, no caso do excesso de demanda, está faltando produto. Então, abaixo do ponto de equilíbrio, vão existir pressões para que o preço vá para o ponto de equilíbrio. Acima do ponto de equilíbrio, vão também ocorrer pressões do mercado para que o preço caia, que volte para o ponto de equilíbrio. E naquele ponto do cruzamento da curva de demanda com a curva de oferta, nós vamos ter exatamente o ponto de equilíbrio de mercado, que nós chamamos de ponto de estabilidade relativa. Qualquer ponto acima tem excedente econômico, qualquer ponto abaixo de equilíbrio tem um déficit econômico. Aí a gente conclui essa aula de hoje, concluindo o conteúdo desse nosso curso, com lei da demanda, lei da oferta, movimento dos preços e equilíbrio entre a oferta e a demanda. Nesse caso, a gente conclui a matéria da prova, que será aplicada na próxima semana. Eu agradeço a atenção e muito obrigado.